Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues começando mais uma edição do Visionária Esportes nesta sexta-feira, 7 de novembro de 2025. E a palavra de hoje vem de Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cada meta que alcançamos é fruto de esforço, disciplina e fé. Deus nos chama para prosseguir firmes, confiantes e determinados, sabendo que o verdadeiro prêmio vem dele. Hoje vamos trazer os principais resultados do futebol, destaques do mundo da bola, além de novidades de outras modalidades esportivas. Então fique ligado porque tem muita informação boa por aí. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde, aqui na Rádio Visionária, e nos acompanhar através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Após o intervalo, voltamos com os resultados mais recentes, bastidores e todas as notícias do mundo esportivo. Fica aí! Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos aqui agora com o placarzão do Visionário Esportes. Começamos com o Campeonato Brasileiro da Série A, rodada 32, jogo Palmeiras e Santos com o meu amigo Nilber Ferreira. Fala aí, Nilber! Alô, amigos da Visionário Esportes, Brasileirão fechando a rodada 32 no Allianz Parque, jogo de opostos em objetivos diferentes. Palmeiras e Santos, de um lado, Verdão para garantir a ponta da competição e do outro, Peixe, buscando pontos para permanecer na Série A. Público presente de mais de 41 mil, Neymar estava lá, mas não em campo, presente nas tribunas, efusivamente saudado com e pela torcida do Verdão. O horário não permite liberar o áudio. O alvinegro praiano chutou 3 vezes menos na meta de Carlos Miguel. Por outro lado, 28 chutes do Verdão, no mínimo 10 defesas do goleiro santista Gabriel Brazão. Um verdadeiro bombardeio. No primeiro tempo, Brazão segurou as investidas do Alviverde e após 67 minutos de jogo, o Palmeiras conseguiu furar e marcar com o Vitor Roque em bela assistência de Flaco Lopes. E 3 minutos depois, ele de novo, o Tigrinho, desta vez servido por Rafael Veiga. Vitor Roque, que acaba de ser convocado para a seleção brasileira, não marcava 2 jogos, se aproxima dos outros artilheiros de Arrascaeta e Caio Jorge. Santos, com suas limitações, fez o que pôde, tentou jogadas, mas a maré não tá para peixe. No Rio, não. O Santos, fora de casa, encara o Flamengo no Maracanã, domingo às 18h30. Santos é 17º com 33. Palmeiras, líder com 68 pontos. Na ponta, ampliando vantagem em relação ao Flamengo, que tropeçou na Vila Belmiro quarta-feira. O Verdão joga com a sensação da Série A em 2025, o Mirassol, às 20h30, no Campos Maia, no município de Mirassol. É isso aí, meus amigos. Nilber Ferreira, para Visionária Esportes. Muito obrigado, Nilber. Valeu demais. Vamos aos outros resultados do Brasileirão. Complemento da rodada 32. O Fluminense venceu o Mirassol no Maracanã por 1-0 com gol de Serna. E no clássico cearense, Ceará e Fortaleza empataram em 1-1. Pedro Raul fez o gol no finzinho para o Ceará. Barreiro havia aberto o placar para o Fortaleza. Classificação: como o Nilber falou, o Palmeiras é líder com 68 pontos, 3 pontos na frente do Flamengo, que tem 65, está em segundo lugar. Cruzeiro é terceiro com 63, Mirassol estacionou no quarto lugar com 56 pontos, Bahia é quinto com 52, o Botafogo é sexto com 51, o Fluminense é sétimo com 50, tá ali na briga, né, pela Libertadores.
São Paulo é o oitavo com 45, e aí em nono Vasco e em décimo Corinthians com 42 pontos. Na zona de rebaixamento, o Santos com 33 pontos, tem um jogo a menos, que é o que ele vai pagar na data FIFA contra o Palmeiras, né? Juventude e Fortaleza tem 29, o Santos tem 33, né? Juventude e Fortaleza 29, e o Sport já virtualmente rebaixado, 17 pontos. Europa League, fase de liga, rodada 4. O Basel venceu o FC Steaua, né? Por 3-1. Lembra do Shaqiri? O Shaqiri, jogador suíço, seleção da Suíça, por muitos anos, fez 2 gols nesse jogo. Ele tá lá no Basel. Ibrahim Salah, que não tem nada a ver com o Mohamed Salah, tá? Ele não é parente, ele inclusive é marroquino, tá? Fez o outro gol do Basel. Estrela Vermelha 1, Lille 0 contra o Arnautovic. É outro cara que também já rodou bastante aí, né? Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 3. Destaque para Pablo Duran, que fez 2 gols. Malmo 0, Panathinaikos 1. Midland líder 3, Celtic 1. Nice 1, Freiburg 3. Red Bull Salzburg 2, Go Ahead Eagles 0. Sturm Graz 0, Nottingham Forest também 0. Utrecht 1, Porto também 1. Aston Villa 2, Maccabi Tel Aviv 0. Os gols do Aston Villa foram do Madsen e do Malen. Não é dupla sertaneja, tá? Mas eles fizeram os gols do Aston Villa. O Betis venceu o Lyon, tirando 100% de aproveitamento do Lyon. 2-0 pro Betis, gols de Exausuli e um golaço do Antony, viu? O Antony tá jogando muito lá no Betis. Bolonha 0, Bran também 0. Bolonha ficou com 1 a menos desde os 23 minutos e conseguiu segurar o 0-0. Braga 3, Genk 4. Ferencváros 3, Ludogorets 1. O brasileiro Cadu fez um dos gols do Ferencváros. PAOK 4, Young Boys 0. Vitória Pilsen 0, Fenerbahçe também 0. Rangers 0, Roma 2. Sule e Lorenzo Pellegrini fizeram os gols da Roma. E o Stuttgart venceu o Feyenoord por 2-0 com gols de Elcanos, que é marroquino, né? Mais um marroquino aí aparecendo aí. E o Undav fizeram os gols do Stuttgart. Classificação aqui, ó. O Midland, líder com 100% de aproveitamento, 12 pontos em 4 jogos. O Midland da Dinamarca. Hein? Freiburg e Ferencváros têm 10 pontos. Aí na sequência, Celta de Vigo, Braga, Aston Villa e Lyon, todos com 9 pontos. E em oitavo, Vitória Pilsen com 8. Esses estariam direto nas oitavas de final. O Betis é nono colocado também com 8 pontos, está ali brigando. Nesse momento está na zona de playoff, mas pode melhorar, né? Então, tentando brigar pelos 8 melhores lugares. Conference League, fase de liga, rodada 3. AEK 1, Shamrock Rovers 1. AEK Larnaca 0, Aberdeen também 0. Celje 2, Legia Varsóvia 1. KuPS 3, atual campeão finlandês, aí, bicampeão finlandês, né? 3, Slovan Bratislava 1, ótima fase do KuPS. Mais 2, Fiorentina 1. Fiorentina em péssima fase, tá trocando de técnico, o negócio tá feio lá. Noah 1, Sigma Olomouc 2. Samsunspor 3, Hamrun 0. Shakhtar Donetsk 2, Breidablik 0. O Cauã Elias, ex-Fluminense, fez um dos gols do Shakhtar. Sparta Praga 0, Rakow 0. Crystal Palace 3, AZ Alkmaar 1. Lacroix e Ismail Assar com 2 gols fizeram os gols do Crystal Palace. Minas fez para o AZ Alkmaar. O Matetá, jogador do Crystal Palace, ainda perdeu um pênalti. Convocado para a seleção francesa. E o Matetá está em ótima fase, mas nesse jogo ele perdeu o pênalti. O Dinamo de Kiev goleou o Zlíski por 6-0. Haken 1, Strasbourg 2. Lausanne 1, Omônia também 1. Lincoln 1, Rijeka também 1. Raio Vallecano 3, Lech Poznan 2 de virada. Raio Vallecano estava perdendo por 2-0, conseguiu virar no final do jogo, 3-2 para o Raio Vallecano. Shelbourne 0, Drita 1. Skandia 1, Jagiellonia também 1. E Rapid Viena 0, Universidade Craiova 1. Classificação após 3 rodadas, com 100% de aproveitamento aqui, 9 pontos. Samsunspor, Celje e Mainz.
O AEK Larnaca é quarto colocado, Lausanne é quinto, o Raio Vallecano é sexto e o Strasbourg é sétimo com 7 pontos. A Fiorentina completa os 8 primeiros com 6 pontos. Nesse momento estaria direto nas oitavas de final. Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, que também vem com 6 pontos, estão logo na sequência. Nesse momento estão na zona de playoff, mas estão brigando pelos 8 primeiros lugares, né? Vamos lá para as notícias do futebol, algumas aqui para você. A TV Globo está muito próxima de oficializar a transmissão da Copa Intercontinental da FIFA 2025, torneio que reúne os campeões das 6 confederações do futebol mundial. O anúncio pode acontecer já nos próximos dias. O formato da competição substitui o antigo Mundial de Clubes anual e a fase final será disputada no Catar. Depois da oficialização, a Globo poderá exibir jogos importantes envolvendo clubes brasileiros. Caso valide o título da Copa Libertadores da América 2025, vai validar porque a final é Flamengo e Palmeiras, né? Então, um dos clubes vai disputar essa Copa Intercontinental que a Globo está próxima de oficializar sua transmissão. Samuel Lino encerrou um jejum de 13 jogos sem marcar pelo Flamengo ao balançar as redes no empate por 2-2 contra o São Paulo. O jogador atacante, né, que custou ao clube carioca 195 milhões e 100 mil reais na contratação, afirmou sentir o peso das críticas. Aqui no Brasil as pessoas caem matando. Você tem que fazer gol todo jogo. Apesar do gol, o Flamengo sofreu com a expulsão de Gonçalo Plata e viu sua perseguição ao título do brasileiro empacar, ficando com os mesmos 65 pontos. 65 pontos, tá? 3 pontos do líder agora. Lino destacou que tudo é um processo e que ainda está se adaptando à cobrança intensa no futebol brasileiro. Para recuperar confiança e mostrar serviço, o atacante busca mais gols nos próximos jogos, com o desejo de reconquistar a vaga e brigar por protagonismo no time. O Flamengo vai multar o atacante Gonçalo Plata após a expulsão contra o São Paulo, considerada internamente como estúpida. O equatoriano já havia sido expulso outras 2 vezes nas últimas semanas, nas fases finais da Libertadores, o que agravou a insatisfação da diretoria. Apesar de o técnico Felipe Luiz ter afirmado que o lance foi sem querer e que foi ele o maior responsável pelo empate, o clube decidiu que não tolerará a reincidência. O Corinthians solicitou ao atacante Memphis Depay que desocupe a luxuosa suíte que ocupa no Hotel Rosewood, São Paulo, avaliada em cerca de 250 mil reais por mês e com contrato custeado pelo clube. A suíte, com 900 metros quadrados em 3 andares, é descrita como contendo chefe exclusivo, carro blindado com motorista 24 horas, segurança particular, TV de 136 polegadas, roupas de cama italianas, bebidas premium, kit mixologia e serviço para animais de estimação. Segundo o ata do conselho do clube, a medida busca readequar os gastos diante da situação financeira do Corinthians. O presidente Osmar Stabile afirmou que houve sugestão de mudança para imóvel mais econômico, mas que Memphis mostrou preferência por permanecer no hotel devido à proximidade do CT. Vamos ver esse desdobramento aí. Lucas Moura, camisa 7 do São Paulo, vem atuando em sequência de 8 jogos após lesão, mas ainda não completou 90 minutos desde o retorno. Ele passou por artroscopia no joelho direito para remover fibrose, e o clube aguarda que ele volte ao nível que apresentou antes da lesão. A comissão técnica trabalha com calma e pede paciência, entendendo que o processo de readaptação exige tempo. Temos que esperar o verdadeiro Lucas, afirmou o técnico Hernan Crespo. Taticamente, Lucas vem sendo posicionado de forma mais centralizada no ataque, com foco em arrancadas e finalizações, reconstruindo suas características de desequilíbrio. Para que volte a frequentar o time titular com força, o São Paulo observa evolução física, regularidade em minutos e impacto ofensivo, ainda que até aqui a marca seja tímida, apenas 1 gol de pênalti e nenhuma assistência nas últimas partidas. No momento, sua condição de protagonista ainda é vista como em andamento. Clube e atleta têm ciência de que o retorno completo exige ainda etapas a cumprir. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias do Palmeiras, na verdade notícia de convocação de jogador do Palmeiras, né, para a seleção argentina de futebol, notícias sobre Endrick e Estevão, tem Lamine Yamal, tem melhor jogador FIFA 2025, os indicados saíram, tem Messi no Galatasaray, tem muita coisa aqui, não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos aqui com o Visionário Esportes, mais notícias do futebol para você aqui, ó.
O atacante argentino Flaco Lopes do Palmeiras foi convocado pela seleção argentina de futebol para amistoso contra a seleção de Angola em 14 de novembro e não poderá atuar no clássico contra o Santos, marcado para 15 de novembro. Além dele, o companheiro de ataque titular Vitor Roque também foi chamado pela seleção brasileira de futebol para amistosos e será desfalque no mesmo confronto. Com isso, o Palmeiras ficará sem sua dupla ofensiva principal para o duelo adiado da 13ª rodada do Brasileirão, o que exige ajustes imediatos pelo técnico Abel Ferreira. A convocação reforça o bom momento de Flaco Lopes, destaque no clube, mas cria um problema tático para a equipe alviverde no jogo decisivo. Outros jogadores também podem ser desfalques pela janela da data FIFA, o que amplia a preocupação do Palmeiras para a reta final da temporada. O ranking divulgado pelo CS Football Observatory coloca 2 brasileiros entre os 10 jogadores com menos de 20 anos mais valiosos do mundo. Estevão figura em segundo lugar, avaliado em cerca de 118 milhões e 100 mil euros. Já Endrick aparece em nono lugar, com valor estimado em aproximadamente 73 milhões e 200 mil euros. A lista completa é liderada por Lamine Yamal, avaliado em cerca de 349 milhões e 600 mil euros. Eita, muito dinheiro. Falar em Lamine Yamal, ele negou com veemência as especulações acerca de sua condição física e emocional, afirmando que há muita conversa sobre minha pubalgia, sobre eu estar triste, são todas mentiras. O jovem atacante confirmou estar muito bem, muito calmo e focado em seu jogo, deixando claro que o que mais importa é seguir treinando e sendo feliz em campo. Apesar das declarações, ele ainda lida com uma pubalgia, uma lesão crônica na região da virilha, que especialistas apontam reduzir sua mobilidade e capacidade de chutar em cerca de 50%. A resposta de Yamal surge após seu desempenho pelo Barcelona no empate por 3-3 contra o Clube Bruges, quando foi alvo de vaias e muitas especulações. Mas até que ele jogou bem, ele fez 2 gols nesse jogo, né? Então, enfim. A FIFA divulgou hoje a lista de 11 indicados ao prêmio The Best FIFA Jogador Masculino de 2025, com o brasileiro Rafinha entre os concorrentes. Os outros indicados são Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Mohamed Salah, Vitinha e Lamine Yamal. A votação está aberta para treinadores, capitães de seleções, jornalistas e fãs, com cada grupo representando 25% do total de votos. Rafinha é o único brasileiro entre os finalistas da categoria principal, reforçando seu destaque no cenário internacional. O clube turco Galatasaray está tentando a contratação por empréstimo de 4 meses do astro Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, segundo o jornal turco Fotomas. O intuito é aproveitar o intervalo da temporada da Major League Soccer, que vai de dezembro a março, para manter o jogador em atividade até o início da Copa do Mundo de 2026. O Galatasaray também se mostrou disposto a assumir integralmente o salário de Messi durante este período. Cristiano Ronaldo afirmou que conquistar a Copa do Mundo FIFA não é um sonho pessoal, questionando se uma competição de 6 ou 7 jogos pode definir se ele está entre os melhores da história. Ele também declarou que vencer o Mundial não mudará seu nome na história do futebol. Mais declarações de Cristiano Ronaldo. Ele declarou em entrevista ao Piers Morgan que se ele e David Beckham passeassem pela praia de Copacabana aqui no Rio de Janeiro por 10 minutos, ele receberia 100% mais atenção. Ele complementou dizendo que o rosto de Beckham é bonito, mas o resto é normal. Ao contrário dele, que segundo ele próprio não é normal, é perfeito. A declaração gerou repercussão por evidenciar uma autoestima muito alta do jogador português, misturando humor e autoconfiança. Ai, Cristiano Ronaldo. Pep Guardiola recuperou o otimismo no Manchester City após a goleada de 4-1 sobre o Borussia Dortmund pela Champions League. Ele destacou a volta em forma de Phil Foden e afirmou que o elenco está pronto para o clássico de domingo contra o Liverpool. O jogo de domingo vai ser um prazer com nossa torcida, declarou o treinador, reforçando a importância do duelo para a temporada.
O clássico de domingo contra o Liverpool marcará o jogo número 1000 da carreira de Pep Guardiola como treinador. Em 999 partidas, o espanhol acumulou 715 vitórias, mantendo um aproveitamento impressionante de 71,6%. Guardiola conquistou 40 títulos até o momento, o que representa uma média de um troféu a cada 25 jogos, destacando sua eficácia histórica à frente das equipes que comandou. O marco reforça a expectativa sobre o duelo e o impacto que o treinador tem no futebol mundial. O Liverpool está preparado para oferecer cerca de 88 milhões de libras pelo zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter de Milão, com a intenção de torná-lo o defensor mais caro da história do futebol. A negociação está em estágio exploratório, com o clube inglês mapeando o atleta como solução estratégica para reforçar a defesa. Porém, a Inter demonstra forte resistência à saída, o que torna o negócio altamente complexo. O jovem Selton Sanches, de 18 anos e filho de brasileira, fez sua estreia pelo Athletic Bilbao na UEFA Champions League ao entrar em campo contra o Newcastle. O clube basco o considera um encaixe perfeito pela sua filosofia de promover jogadores da base e com vínculos pessoais com a região. Sanches se destacou nas categorias de base, foi capitão na Youth League e tem sido comparado a Pedri do Barcelona devido à visão de jogo e maturidade na nova geração. Sua estreia em grande palco mostra a confiança do Atlético em jovens talentos e reforça a política de integração da academia ao time principal. O clube vê em Selton a combinação de técnica, personalidade e potencial para crescer, o que o torna uma peça estratégica para o futuro da equipe. Para o atleta, trata-se de dar os primeiros passos de uma trajetória promissora sob os olhares da torcida e da comissão técnica. Durante a vitória da Atalanta por 1-0 sobre o Olympique de Marseille na UEFA Champions League, o técnico Ivan Juric protagonizou uma briga à beira do gramado com o atacante Ademola Lookman após substituição aos 30 minutos do segundo tempo. Juric agarrou o braço do jogador e teve que ser contido pela comissão técnica. Lookman, insatisfeito por ser substituído, trocou palavras com o treinador antes de ser contido. Juric afirmou na coletiva que tais episódios são normais no futebol moderno e que tudo foi resolvido no vestiário. O Ajax demitiu o técnico John Heitinga com efeito imediato, após um desempenho decepcionante que incluiu 4 derrotas seguidas na UEFA Champions League 2025-2026. O assistente técnico Marcel Keizer também deixará o clube e o interino Fred Green assumirá até a contratação de um novo treinador. Nos bastidores, o nome do ex-técnico Erik ten Hag surge como um dos principais candidatos para retorno ao comando da equipe. E vamos aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Oswaldo de Oliveira reconheceu que o momento de sua declaração durante o segundo Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol, em que defendeu preferência por um técnico brasileiro para a Seleção Brasileira de Futebol e falou com o técnico Carlo Ancelotti presente, foi inoportuno. Porém, ele reafirmou que não vai se desculpar. Disse que não vou me desculpar por algo que eu não falei e manteve seu posicionamento. Em suas palavras, ele deixou claro que não é contra treinadores estrangeiros no Brasil, lembrando inclusive que já trabalhou no Catar e no Japão, mas que acredita que o comando da seleção especialmente seja de um brasileiro. A situação gerou repúdio oficial da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, que considerou as declarações como desequilibradas e ofensivas. Oswaldo finalizou dizendo que segue em atividade e que assunto encerrado. Que venha o Hexa. Aí vem mais desdobramentos aqui, ó. Alfredo Sampaio, diretor da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, entregou seu cargo nesta quinta-feira após o constrangimento gerado pela fala de Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão durante o segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores, em que Carlo Ancelotti foi alvo de críticas. Sampaio afirmou sentir vergonha pelo episódio e alegou que já está cansado de resolver problemas criados pelos outros. Ele justificou que o convite a Ancelotti era para promover o debate e que as manifestações anti-estrangeiros desvirtuaram o propósito do evento. Com a saída de Sampaio, o nome de Wagner Mancini surge como possível sucessor para assumir maior protagonismo na Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com mais notícias do futebol, incluindo novidade na seleção, no uniforme reserva da Seleção Brasileira de Futebol. Falar um pouquinho sobre o Igor Thiago do Brentford, que está se destacando.
tem Mano Menezes falando sobre as declarações do Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira, indicados brasileiros ao The Best FIFA 2025, notícias do Cruzeiro, tem muita coisa boa aqui, não sai daí que eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos para mais notícias aqui do futebol. O uniforme reserva da seleção brasileira de futebol para a Copa do Mundo FIFA 2026 teria sido vazado online. Segundo o site especialista em vazamentos de materiais esportivos, Foot Words, alguma coisa assim, né? De acordo com o vazamento, o kit reserva volta a adotar a cor azul royal como base, combinada com um tom mais escuro e detalhes em amarelo, em parceria com a marca Jordan Nike. Havia rumores anteriores de que o uniforme reserva seria vermelho, que gerou polêmica entre torcedores e política, mas os vazamentos mais recentes apontam que esta linha foi descartada. A CBF ainda não confirmou oficialmente o visual final ou o lançamento comercial do novo uniforme. O atacante Igor Thiago, de 24 anos, do Brentford, entrou no radar do técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, graças aos 6 gols já marcados na atual temporada da Premier League. O alto desempenho do brasileiro ganhou destaque após duplas redes contra clubes como Manchester United e Liverpool, o que alimenta especulações sobre sua convocação futura. Ainda não convocado para jogos oficiais, Igor Thiago foi incluído em pré-lista da seleção e é visto como forte candidato para a competição rumo à Copa do Mundo 2026. O jornal espanhol AS elogiou a estreia do atacante Juan Pablo pela seleção brasileira sub-17 na Copa do Mundo da categoria, destacando que ele é ambidestro, tem potência, qualidade e gol. O jovem, que marcou um dos gols na goleada de 7-0 sobre Honduras na estreia, ganhou a manchete "A Fera que vem para Pep", em alusão ao treinador Pep Guardiola. O destaque reforça o reconhecimento internacional da joia do Bahia e aumenta a expectativa sobre seu futuro nas categorias de base e no futebol profissional. Mano Menezes criticou as declarações de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira durante o segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, afirmando que as falas ficaram muito feias para todos os treinadores brasileiros. Ele ressaltou que quando convidamos alguém para nossa casa, temos que tratar com respeito, e lamentou que o episódio possa fazer com que todos nós venhamos a ser colocados no mesmo saco. Mano destacou que não se sente representado pelas críticas generalizadas a técnicos estrangeiros e que o contexto escolhido para as declarações foi inadequado. O goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Silva e o atacante John Arias foram indicados ao prêmio The Best FIFA 2025 na categoria Seleção do Ano, em reconhecimento às campanhas pelo Fluminense. A indicação leva em conta o desempenho entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025. Cássio, goleiro do Cruzeiro, admitiu que o clube ainda mira o G4 como prioridade, mas não descartou brigar pelo título do Campeonato Brasileiro Série A 2025. Se os times da frente perderem pontos, estaremos na briga. Ele destacou que a equipe precisa somar pontos e não tem mais margem para erros, para ver o que acontece na reta final. Com 63 pontos, o Cruzeiro está a 2 da liderança, mas Cássio reforçou que o foco imediato continua sendo garantir a vaga na Libertadores. A proposta de renovação de contrato com Matheus Pereira ainda está em análise no Cruzeiro. O clube quer estender o vínculo até 2028, com cláusula de renovação automática para 2029. Segundo o vice-presidente Pedro Júnior, a renovação é uma prioridade, mas a negociação não é fácil. O jogador está valorizado no mercado. O contrato atual vai até meados de 2026, prazo que permite ao atleta assinar pré-contrato com outro clube. Portanto, o clube segue aguardando a resposta do jogador e seus representantes para selar o acordo. Hulk, atacante do Atlético Mineiro, afirmou que gostaria de se aposentar no clube mineiro, destacando a ligação de afeto que tem com a equipe. Com contrato até dezembro de 2026, ele ressaltou que seguirá enquanto se sentir competitivo e em alto nível. Ele frisou: "Quando eu parar de jogar, com certeza estarei no estádio, em casa assistindo pela televisão, mas estarei junto com a massa." O atacante Derek Lacerda, artilheiro do Sport Recife no Brasileirão com 6 gols, foi afastado do elenco por episódios de indisciplina. O clube informa que ele se recusou a cumprir parte das atividades de treinamento programadas. A decisão do clube pernambucano já foi comunicada ao atleta, ao empresário e ao Cuiabá, dono dos seus direitos econômicos.
Marcelo Gallardo renovou seu contrato com o River Plate até dezembro de 2026, mesmo em meio à fase turbulenta do clube. O treinador argentino declarou: "Quem pensou que eu ia fugir não me conhece", reafirmando seu compromisso com o clube. A diretoria argumentou que a renovação reforça o projeto de longo prazo, sobretudo em momentos adversos. O 2 de maio de Pedro Juan Caballero garantiu vaga na Copa Libertadores da América 2026 ao alcançar a final da Copa Paraguai 2025 com a vitória por 1-0 sobre o Guarani. O feito representa a primeira participação do clube norte-paraguaio na competição continental da América do Sul. O clube conhecido como Gallo Norteño, aproveitou a vitória para se catapultar entre os tradicionais da fronteira e do Paraguai. A classificação gerou repercussão também no estado vizinho do Mato Grosso do Sul, no Brasil, mais precisamente na cidade de Ponta Porã, por conta da proximidade geográfica entre as cidades fronteiriças. Incrível, 2 de maio, Pedro Juan Caballero, lá na divisa do Paraguai, está na Libertadores. O Hellas Verona anunciou uma iniciativa pioneira no futebol italiano. Realizará uma rodada dupla com partidas consecutivas do time masculino em Série A e do time feminino em Série B no estádio Marcantonio Bontegodi, marcando a primeira vez que ambos entram em campo no mesmo dia e no mesmo local. O duelo masculino, válido pela 12ª rodada, será seguido pelo embate feminino pela 10ª rodada da Série B, com benefícios especiais de ingressos e promoção ao público com a ideia de fortalecer e valorizar o futebol feminino. O clube ressaltou que a ação simboliza avanço na visibilidade das meninas e espera proporcionar a melhor experiência possível para o público durante toda a jornada dupla. A FIFA iniciou a segunda rodada de negociações para os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil em junho e julho de 2027. Globo, Cazé TV, ESPN e Band apresentaram propostas ao mercado nacional, disputando a escolha da emissora ou plataforma que exibirá o torneio. Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos e do Nottingham Forest, foi levado a julgamento em Atenas pela acusação de incitar violência e apoiar uma organização criminosa em um caso que envolve torcedores e eventos entre 2019 e 2024. Ele e outros 4 dirigentes do clube negam as acusações, afirmando que são totalmente infundadas. O processo judicial decorre de uma investigação iniciada após um policial anti-motim ter sido fatalmente ferido por um sinalizador em confrontos envolvendo torcedores do Olympiacos em 2023. A próxima audiência do caso está marcada para 25 de novembro e o julgamento promete contar com mais de 200 testemunhas, segundo fontes gregas. O Inter Miami divulgou comunicado oficial após a suspensão de Luis Suárez por uma partida imposta pela Major League Soccer, em decorrência de uma conduta violenta contra Andy Najar, no minuto 71 do confronto contra o Nashville. No texto, o clube afirma que aceita e respeita a decisão do Comitê Disciplinar da Major League Soccer. Porém, a nota também expressa preocupação com o precedente criado ao rearbitrar uma jogada já avaliada pelos oficiais de campo e pelo VAR, e manifesta confiança de que o mesmo padrão será aplicado a todas as situações em campo, em qualquer partida e envolvendo qualquer equipe. A suspensão de Suárez ocorrerá no jogo decisivo da série de playoffs, o que representa um impacto direto na campanha da equipe. Vamos para um rápido intervalo, já voltaremos com notícias do tênis, tem brasileira brilhando lá, tem notícias do basquete, Novak Djokovic, do tênis, voltando pro tênis, né? Vôlei, entre outros. Não sai daí. Visionária Esportes. E já estamos de volta com o Visionário Esportes. Vamos para as notícias dos outros esportes aqui para você. No WTA Finals em Riad, a norte-americana Jessica Pegula confirmou o bom momento e venceu a italiana Jasmine Paolini por 2-0, parciais de 6-2 e 6-3, ficando muito próxima da vaga nas semifinais. Já a bielorrussa Aryna Sabalenka mostrou força e superou a norte-americana Coco Gauff por 2-0, parciais de 7-6 com 7-5 no tie-break e 6-2, garantindo antecipadamente sua classificação. As duas partidas foram marcadas por alto nível técnico e intensidade. Com os resultados, Sabalenka e Pegula seguem como as principais favoritas ao título da competição que reúne as 8 melhores tenistas da temporada.
No WTA Finals de duplas em Riad, Timea Babos e Luiz Stephanie, a brasileira, venceram Gabriela Dabrowski e Ellen Rutliff por 2-1, com parciais de 2-6, 7-5 e 10-5. A virada histórica fez Luísa Stephanie se tornar a primeira brasileira a alcançar uma semifinal da WTA Finals. Já a dupla formada por Katerina Siniakova e Taylor Townsend derrotou Miha Andreeva e Diana Schneider por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-4, garantindo também vaga na semifinal da competição. No ATP 250 de Atenas, Novak Djokovic confirmou o favoritismo e venceu Nuno Borges por 2-0, parciais de 7-6 com 7-1 no tie-break e 6-4. Lorenzo Musetti também avançou ao derrotar Alexander Miller, por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-4. Sebastian Korda superou Miomir Kekmanovic por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-2, enquanto o alemão Yannick Hanfmann venceu Marcos Giron por 2-0, com parciais de 7-6 com 7-3 no tie-break e 6-4. Com os resultados, Djokovic e Musetti seguem em rota de colisão rumo a um possível duelo nas semifinais do torneio grego. No ATP 250, em Atenas, Novak Djokovic foi às lágrimas ao receber uma homenagem ao seu antigo técnico e pai do tênis Nikola Pilic, que faleceu em setembro. Após vencer por 2-0, o sérvio viu um vídeo tributo no estádio que o comoveu profundamente. Djokovic agradeceu emocionado e destacou que ele foi parte da minha família e eu definitivamente não seria quem sou sem ele. Pela Superliga Feminina de Vôlei, o paulistano Barueri venceu o Renasce Sorocaba por 3-1, com parciais de 23-25, 25-23, 25-19 e 25-23. O destaque da partida foi Luísa Vicente, que marcou 19 pontos, seguida de Giovana com 18 e Luzia com 16 e 72% de aproveitamento no ataque. Já no outro jogo, o Sesc Flamengo superou o Tijuca por 3-0, parciais de 25-21, 25-10 e 26-24, com Simone Lee e Arielle anotando 21 pontos cada, comandando o ataque rubro-negro. Já no duelo da Superliga Masculina de Vôlei, o Sada Cruzeiro bateu o Joinville Vôlei por 3-1, com parciais de 22-25, 25-20, 25-12 e 25-11. O maior pontuador da partida foi o posto Openkoski, com 19 pontos pelo Sada Cruzeiro. Pelo NBB, Novo Basquete Brasil, o Franca venceu o Cruzeiro por 90-81 com o Bennett como cestinha, somando 24 pontos. O Mogi superou o Unifacisa por 74-63, com o Menca e Ruivo dividindo o protagonismo e somando juntos 40 pontos. Já o paulistano bateu o Pinheiros por 81-76 em jogo equilibrado, em que o cestinha da equipe vencedora foi Caleb Hunter com 19 pontos. Agora vamos à NBA, basquete americano aqui para vocês. O Boston Celtics atropelou o Washington Wizards por 136-107, com Jaylen Brown brilhando ao marcar 35 pontos. O Houston Rockets venceu o Memphis Grizzlies por 124-109, liderado por Amen Thompson, que fez 28 pontos, 10 rebotes e 7 assistências, quase um triplo-duplo. E Alperen Sengun, que também fez um duplo-duplo, na verdade, né? Com 20 pontos e 16 rebotes. O New Orleans Pelicans superou o Dallas Mavericks por 101-99, com Sadiq Bey anotando 22 pontos. O Denver Nuggets derrotou o Miami Heat por 122-112, com Nikola Jokic alcançando um triplo-duplo de 33 pontos, 16 assistências e 15 rebotes. Esse cara é fantástico, fora de série, o Nikola Jokic. O Los Angeles Lakers bateu o San Antonio Spurs por 118-116 com Luka Doncic, outro fora de série, né? Somando 35 pontos, 13 assistências e 9 rebotes, quase um triplo-duplo. Além de DeAndre Ayton registrando um duplo-duplo, 22 pontos e 10 rebotes. O Portland Trail Blazers do técnico brasileiro Thiago Splitter venceu o Oklahoma City Thunder por 121-119 com Deni Avdija
né, decisivo ao marcar 26 pontos, 10 rebotes e 9 assistências, quase um triplo-duplo aqui. Shai Gilgeous-Alexander foi um grande destaque do Oklahoma, com 35 pontos e 9 rebotes, mas não evitou a derrota que quebrou a invencibilidade do time. E no outro jogo da rodada, né, teve Sacramento Kings, que ganhou do Golden State Warriors por 121-116, com DeMar DeRozan do Sacramento sendo destaque com 25 pontos. Aí os jogos da NBA que nós sempre estamos trazendo aqui para vocês, destaque total no Visionário Esportes. Os ex-astro do Memphis Grizzlies e lenda defensiva da NBA, Tony Allen, foi preso no condado de Poinsett, Arkansas, após uma abordagem de trânsito na rodovia I-555, perto de Payne, quando os agentes perceberam forte odor de maconha no veículo em que ele era passageiro. O Grandfather, como era conhecido, enfrenta agora acusações graves relacionadas à posse de drogas e contravenções associadas, manchando um legado de altíssimo nível defensivo na liga. Allen, de 43 anos, coleciona troféus e foi peça-chave na era Grit and Grind do Grizzlies. Porém, essa nova situação legal abre uma turbulência em sua vida pós-carreira. A prisão reacende questionamentos sobre o suporte a atletas após o fim da carreira e os desafios de adaptação fora das quadras. O técnico Eric Spoelstra, do Miami Heat, viu sua residência em Coral Gables, na Flórida, ser praticamente destruída em um incêndio iniciado por volta das 4h30 da manhã de quinta-feira. Felizmente, o treinador não estava no local quando o fogo começou. O imóvel estava desocupado e não houve feridos. Mais de 20 unidades de combate ao fogo foram mobilizadas e realizaram operações tanto no solo quanto por ar para conter as chamas. As causas do incêndio ainda estão sob investigação, com suspeita de falha elétrica no sistema da casa. O astro LeBron James está fora da excursão de 5 partidas do Los Angeles Lakers e pode estrear na temporada 2025-2026 da NBA em cerca de 2 semanas, ainda em recuperação de uma crise no nervo ciático. O técnico J.J. Redick afirmou que não há data fixa para o retorno, mas que a previsão é para a 2ª ou 3ª semana de novembro. E o próximo jogo em casa, dia 18 de novembro, contra o Utah Jazz, pode marcar sua volta. Enquanto isso, LeBron foi liberado para atividades com bola e será reavaliado em 1 a 2 semanas antes de participar dos treinos 5 contra 5. Russell Westbrook alcançou o 204º triplo-duplo da carreira ao registrar 23 pontos, 16 rebotes e 10 assistências na vitória do Sacramento Kings por 121-116 sobre o Golden State Warriors. Após o jogo, o armador declarou com confiança: "Com toda a humildade, sou o melhor armador reboteiro da história. Quando a bola toca no aro, eu vou pegá-la." A marca consolida ainda mais o legado de Westbrook como o maior colecionador de triplo-duplos da NBA e reforça sua impressionante capacidade de dominar os rebotes, mesmo entre jogadores mais altos. Donovan Mitchell revelou que sua atuação de 46 pontos na vitória sobre o Philadelphia 76ers não foi motivada apenas pela rivalidade ou pela partida em si, mas por um insulto que recebeu durante uma partida de videogame NBA 2K 2026. Um jovem marcador o chamou de acabado e Mitchell prometeu: "Espera só." Ele explicou que após jogar cerca de 2 horas de 2K, o garoto provocou dizendo que não via mais um destaque dele. Mitchell respondeu no jogo real e dedicou a noite ao adversário virtual. Na partida, Mitchell converteu 15 dos 21 arremessos, ou seja, 71,4% de aproveitamento. Marcou 46 pontos, distribuiu 8 assistências, conseguiu 4 rebotes e 1 roubo em 35 minutos. Após o jogo ele disse: "Esse jogo foi para aquele garoto ou homem crescido que foi. Eu agradeço você." Em tom de provocação amigável, aceitando que a raiva virou combustível. A performance ajudou o Cleveland Cavaliers a vencer por 132-121 e realçou como Mitchell transforma motivação incomum em atuação de alto nível. Pela Euroliga de basquete, o Fenerbahçe venceu o Lyon Villeurbanne por 81-67 com Wade Baldwin como cestinha do time ao marcar 14 pontos. O Hapoel Tel Aviv superou o Dubai Basketball por 109-97 com Dwayne Bacon brilhando e anotando 36 pontos.
O Baskonia derrotou o Virtus Bolonha por 87-76, com Timothy Lua Cabarro sendo o destaque do time ao marcar 16 pontos. Em um duelo eletrizante, o Mônaco venceu o Maccabi Tel Aviv por 112-107 na prorrogação. Lonnie Walker com 19 pontos e Jalen Horde com duplo-duplo, 16 pontos e 10 rebotes foram os destaques. Mike James foi o destaque do Mônaco com 34 pontos anotados. Fechando a rodada, o Bayern de Munique venceu o Paris Basketball por 86-82, liderado por Xavier Ratan-Meis, ator de 16 pontos. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias da morte de um jogador da NFL, tem Fórmula 1 e tem seleção brasileira de Taekwondo. Não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para mais notícias aqui dos outros esportes. Daqui a pouco tem a agenda esportiva do dia. Uma notícia triste aqui. Marshall Nyland, defensive end do Dallas Cowboys da NBA, morreu aos 24 anos em circunstância considerada como suicídio após uma perseguição policial e fuga de carro na madrugada. Draftado em 2024 em segunda rodada pela Western Michigan, Nyland vinha ganhando espaço no elenco dos Cowboys e havia marcado seu primeiro touchdown na carreira apenas dias antes. Em nota oficial, o clube lamentou profundamente a perda de um companheiro amado e prestou solidariedade à namorada e à família do atleta, ressaltando apoio à saúde mental de seus jogadores. Sua morte traz à tona o debate sobre o impacto emocional de atletas jovens, especialmente depois de traumas pessoais. Ele perdeu a mãe em 2024 e mantinha com ela um vínculo muito forte. A comunidade da NFL reagiu com pesar, destacando a urgência de apoio psicológico no esporte e o cuidado com os sinais de sofrimento entre jogadores. Agora vamos às notícias da Fórmula 1 aqui, ó. Porque vai ter o GP do Brasil aqui nesse fim de semana. Max Verstappen destacou algumas das corridas que mais o marcaram no Autódromo José Carlos Patti em São Paulo, apontando especialmente a vitória em 2024 como uma das melhores da carreira. Ele relembrou que largou em 17º devido a problemas no sábado e que após recuperação impressionante sob forte chuva no domingo, todo mundo enlouqueceu. Ainda no evento desta semana na cidade, o piloto da Red Bull participou de ação da Honda e da marca da equipe, ressaltando que o GP Paulista de 2025 serve como palco para criar novas memórias. Nico Hülkenberg da Sauber mostrou grande carisma durante o evento de fim de semana no Brasil e fez elogios entusiásticos ao jovem companheiro Gabriel Bortoleto, dizendo que o brasileiro é impressionante, veloz, dirige de forma precisa e tem atitude exemplar. Hülkenberg destacou que o desempenho de Bortoleto o força a manter a forma e elevar seu próprio nível de pilotagem. Ele ainda resumiu o ano do brasileiro como excepcional, reforçando que os resultados dele são questão de tempo, dada a dedicação que demonstra. Oscar Piastri, piloto da McLaren na Fórmula 1, refutou as alegações de que estaria sendo sabotado pelo time em favor de seu companheiro de equipe Lando Norris na disputa pelo título de 2025. Ele afirmou claramente: não é o caso. Temos respostas muito claras sobre o que aconteceu. Piastri reconheceu que as últimas etapas foram mais difíceis e citou diferenças no modo de pilotagem e ataques adversos, mas descartou qualquer favorecimento interno. Ele enfatizou que tanto ele quanto Norris têm liberdade para lutar pelo campeonato e que não espera nenhum tratamento especial ou preferencial dentro da equipe. O projeto do Autódromo Parque de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi apresentado oficialmente e prevê investimento de mais de R$ 1.300.000 para a construção de um circuito de 4,7 quilômetros de extensão, 4 retas e 10 curvas, com média de velocidade estimada em 241 km por hora, desenhado para privilegiar ultrapassagens. A capacidade de público foi dimensionada para 120 mil pessoas, com arquibancadas, camarotes, heliponto, estacionamento e estrutura para eventos de grande porte. O início das obras está previsto para o primeiro trimestre de 2026, com conclusão estimada para 2029, segundo o prefeito Eduardo Paes. A seleção brasileira de Taekwondo sagrou-se tricampeã da Copa do Mundo por equipes de Taekwondo ao vencer a seleção da Coreia do Sul de Taekwondo por 2-0 na final, disputada em Wuxi, na China. A equipe composta por Maria Clara Pacheco, Henrique Marques, Edival Pontes e Milena Titonelli, com Alif Brito
Alif Barreto, como reserva, marcou as vitórias sobre Cazaquistão e Uzbequistão, também por 2-0 antes da final. A conquista confirma o pleno domínio brasileiro na modalidade, após triunfos também em 2023 e 2024. Taekwondo brilhando aí no mundo. Vamos à agenda esportiva do dia. No dia de hoje, 7 de novembro. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Bora lá! Pelo Brasileirão da Série B, às 7 da noite, tem Atlético Clube e Ferroviária, com transmissão da ESPN. Às 9h30 da noite, tem Cuiabá e Goiás, transmissão no Disney+. Futebol alemão, 4h30 da tarde, tem Bundesliga, Werder Bremen e Wolfsburg, transmissão no canal Gold, no X Sports, no Sport TV e na One Football. Às 5 da tarde tem La Liga, Elche e Real Sociedad, com transmissão da ESPN 4. Tem futebol italiano, 4:45, Série A italiana, Pisa e Cremonese, transmissão no Disney+. 4 da tarde, campeonato holandês, tem Twente e Telstar, transmissão no Disney+. Às 4:45 tem campeonato francês, Paris FC e Rennes, com transmissão da Cazé TV. Tem campeonato uruguaio, 4:30 da tarde, Miramar e Racing, transmissão no Disney+. E às 7:30 da noite tem Cerro Largo e Liverpool, transmissão no Disney+. 9 da noite tem Major League Soccer com Charlotte e New York City, transmissão na Apple TV. 11:35 da manhã tem Campeonato Saudita, Al Fateh e Al Tawun, transmissão no canal Gold. Às 2:30 da tarde tem Al Najmah e Al Hilal, transmissão também no canal Gold. Às 4 da tarde tem Campeonato Italiano de Futebol Feminino com Fiorentina e Roma, transmissão no canal Gold. Às 10 da noite tem o futebol feminino americano, a World Soccer League, né? National World Soccer League, com Orlando Pride e Seattle Reign, transmissão no canal Gold e no X Sports. 12:45 tem Copa do Brasil Sub-17 de futebol com Brasil e Indonésia. Na verdade, Copa do Brasil não é Copa do Mundo, tá? É Copa do Mundo Sub-17, Manuel. Brasil e Indonésia, transmissão na Cazé TV, no FIFA Plus e no Sport TV 2. Futsal, Campeonato Brasileiro de Futsal, 8:30 da noite, tem Atlético do Piauí e Chapecoense, semifinal, jogo de ida, transmissão nos canais do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal TV e no canal, no Lance, né, portal Lance, no YouTube. Basquete, 7:30 da noite tem NBB com União Corinthians e Brasília, transmissão da ESPN 2. Às 8 da noite tem Botafogo e Pato Basquete, transmissão no canal do YouTube do NBB. 9:30 da noite tem NBA Cup, a Copa do Mundo da NBA, com San Antonio e Houston Rockets, transmissão na Prime Video. Meia-noite tem Denver Nuggets e Golden State Warriors, também na Prime Video. Vôlei, 6:30 da tarde, tem Superliga Masculina de Vôlei com Suzano e Bauru, transmissão na VBTV. 6:30 da tarde tem Superliga Feminina de Vôlei com Maringá e Brasília, transmissão no Sport TV 2. Às 7 da noite tem Osasco e Mackenzie, transmissão no VBTV. E às 9 da noite tem Praia Clube e Minas, Clássico Mineiro, transmissão no Sport TV 2. Liga Nacional de Futevôlei, 6:30 tem Santos e Corinthians no Sport TV, 7:30 tem Atlético Mineiro e São Paulo, todos esses jogos no Sport TV, vamos lá, desde o início aqui, ó. 6:30 Santos e Corinthians, 7:30 Atlético Mineiro e São Paulo, 8:30 Bahia e Vasco, 9:30 Vitória e Botafogo e 10:30 da noite Goiás e Grêmio, todos com transmissão do Sport TV. Ok? Perfeito? Vamos lá, continuando. Ok, National Hockey League, National Hockey League, 9 da noite, Detroit Red Wings e New York Rangers, transmissão na ESPN 3. Esportes a motor, né, tem 10 horas da manhã, tem classificação da WEC, 8 horas do Bahrein, transmissão no YouTube, canal do YouTube do Grande Prêmio e na GPTV, Grande Prêmio TV, é um canal só de velocidade, né? Muito bom por sinal. 10:10 da manhã, GP de Portugal, treino livre, Moto 3 e ESPN 4. Às 11 da manhã tem Moto 2, GP de Portugal, treino livre, também na ESPN 4. Às 10 para meio-dia tem MotoGP, GP de Portugal, com transmissão também na ESPN 4. 1:45, GP de Portugal, Moto E.
classificação na ESPN 4. 11h30 tem o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, treino livre 1 no Band Play, band.com.br e no Band Esportes. 2h30 da tarde tem o GP de São Paulo, classificação sprint na Band Play, band.com.br, Band Esportes. 8h30 da noite tem o Brasileiro de Autocross, etapa de Cuiabá, corrida 1 no Band Esportes. Judô, 6 da tarde, Troféu Brasil, transmissão no YouTube do Time Brasil TV. 9h30 da noite tem Niklaus Flas e Tiger Johnson no boxe, com transmissão da ESPN 4. Tênis, WTA Finals, está rolando semifinal de duplas agora no Disney Plus. A outra semifinal, às 3 da tarde, transmissão também no Disney Plus. Meio-dia tem semifinais de simples, WTA Finals Riyadh, na ESPN 3. 11h30 da manhã, ATP 250 de Metz, semifinal, transmissão do Disney Plus. 2 da tarde, continuação do mesmo torneio, também no Disney Plus. E meio-dia, ATP 250 de Atenas, semifinal no Disney Plus. 11 da manhã tem Circuito Mundial de Tênis de Mesa, transmissão do Sport TV 3. Meio-dia e meia tem WTT Champions em Frankfurt, de tênis de mesa, transmissão na Cazé TV. Golfe, tá rolando a Abu Dhabi Championship, segunda rodada na ESPN 3. Ginástica de trampolim, 2 da tarde, Mundial de Pamplona. Ginástica de trampolim, vai rolar no canal do YouTube do Time Brasil TV e no Sport TV 3. Às 10 da manhã tem canoagem, slalom e caiaque cross, Campeonato Brasileiro. Transmissão no canal do YouTube do Time Brasil TV e às 2 da tarde a continuação no mesmo canal do YouTube Time Brasil TV. E chegamos ao fim de mais uma edição do Visionário Esportes, nessa sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Foi uma manhã incrível com você acompanhando os resultados, notícias e bastidores do mundo esportivo. A palavra que nos acompanhou hoje está em Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cada meta alcançada é fruto de dedicação e fé. Lembre-se, mesmo diante dos desafios, Deus nos fortalece para seguir em frente e conquistar os propósitos que Ele colocou em nosso coração. Confie, persevere e celebre cada vitória com gratidão. Você também pode ouvir a reprise hoje, às 6 horas da tarde, aqui na programação da Rádio Visionária, nos acompanhar através da sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora na cidade de Ilhota, em Santa Catarina, através das frequências AM 1100, FM Ondas Curtas e pela Londrina Web Rádio da cidade de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço a sua companhia, que Deus continue fortalecendo sua caminhada, guiando seus passos e inspirando você a alcançar cada meta com fé e determinação. Tenha um excelente fim de semana e até segunda-feira às 9 da manhã, se Deus quiser.